Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. O limpa-metais coração, por exemplo, com aquele coração a sangrar, que nós olhamos para aquilo e dizemos: ai, não há coisa mais portuguesa do que isto. Na realidade foi inventado por um alemão. Exato. Um alemão que era um espertalhão. Claro. E que Adaptou a tinha marca, imenso logo... jeito para vender e pensou, ora bem, como é que eu vou vender isto aos portugueses? É um povo um bocado lamechas. Fado e tal. Portanto, inventou o tal coração a sangrar para... Portanto, o coração a sangrar do limpa-metais coração corresponde à visão de um alemão sobre o povo português. Filha de 2 urbanistas, meia-irmã de 2 célebres jornalistas e políticos, Catarina Portas já se definiu como uma merceeira com aspirações culturais. Tudo porque, lisboeta apaixonada e empresária irrequieta, abriu várias lojas com a marca Vida Portuguesa, um conceito que recupera marcas antigas que sobreviveram na vida dos portugueses desde o século XX. Rebelde, chegou a ser modista de chapéus por não querer ir para a universidade, apesar das boas notas. Foi jornalista na imprensa, rádio e televisão, realizou documentários e escreveu 2 livros. Participou no lançamento da Moda Lisboa, por exemplo, e do Instituto das Artes do Ministério da Cultura. Vamos conhecer melhor esta mulher de causas, eleita pela revista Monóculo como um dos 20 nomes a nível mundial que mereciam um palco maior. Olá, Catarina, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Bem-vindo à Rádio Observador, é um prazer. Olá, para mim também é um prazer. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui contigo e é muito... Não posso deixar de referir o teu pai, que eu sou um grande admirador dele, este calipulense. Não sabia que ele era calipulense, é de Vila Viçosa. É verdade, é. Descobri Os agora... meus avós, sim, o meu avô era engenheiro de Minas e teve muitos anos à frente de uma empresa do mármore de Vila Viçosa. Claro. E por isso daí ter nascido lá. Trabalhou no ateliê do Nuno António Pereira e para mim é muito importante porque eu ainda há 15 dias entrevistei o Cisa Vieira e ele fala muito deste o sal, este serviço onde o teu pai trabalhou. Incrível. Aliás, tu fizeste um livro sobre os olivais. Eu fiz. O meu pai, sim, sobretudo lançou o sal. Ele foi secretário de Estado da Habitação e Obras Públicas em 74, logo no segundo governo. Aliás, ele fez parte, já não sei se 2, 3 governos, mas como cada um deles só durou 3 meses, aquilo foi... Foi rápido. Era fogos fatos. Foi rápido. Não, mas de facto, quando era secretário de Estado, lançou este SAL, este Serviço de Apoio Ambulatório Local, este programa do Estado, que atendia às necessidades habitacionais das populações desfavorecidas, uma coisa que é tão precisa hoje. É verdade. É porque nós hoje em dia já não estamos conscientes dessa realidade. Mas havia centenas de milhares de pessoas que viviam em barracas em Portugal. E o SAL, no fundo, era uma forma... E foi muito impressionante, aliás, o trabalho que o SAL fez e no tempo que fez. Exatamente. Porque, basicamente, os arquitetos desenhavam em conversa com as populações e as populações organizavam-se para construir, nomeadamente em cooperativas. Exatamente. Ainda no outro dia descobri um programa da RTP em que aparecia o meu pai a conversar com a população de um dos bairros do Sal e havia um senhor que lhe explicava, sabe, a gente antes chegava do trabalho, íamos ali à tasca beber um copo. Agora não, eu chego do trabalho e vou pôr tijolo e construir a minha própria casa. Mas de facto fez escola e foi uma coisa, de facto, um programa ímpar na arquitetura nacional e internacional. Foi falado muito tempo lá fora também. O teu pai, entretanto, foi consultor da ONU e da União Europeia, muito ativo pela conquista dos direitos dos arquitetos, que foi uma coisa muito importante e uma luta, ainda hoje acho que não está terminada, mas pronto, foi muito importante. E pronto, a tua mãe também é urbanista, como ele. Sim. E é engraçado porque, como tu dizes, no fundo, numa época em que tu nasceste também, ainda as coisas eram tão diferentes que o teu pai era divorciado e, portanto, na tua certidão estavas filha ilegítima, porque não pediu hipótese de haver divórcio e, portanto, é verdade, casar outra vez. E não, o curioso é que tanto o meu pai como a minha mãe eram católicos progressistas. Sim. A minha mãe ligada ao Graal, durante muitos anos, e depois, e o meu pai também.
com o seu grupo de amigos, também todos dos católicos progressistas, como o Benar, enfim, e deviam como ser da Capela do muita Rato, gente, exatamente. E na realidade, quando eles se apaixonam, o meu pai sai de casa, a minha mãe é engravida, vão viver juntos. O meu pai não tem direito ao divórcio porque casou pela igreja, por causa da concordata, e aí eles zangam-se com a igreja e ambos cortam com a igreja. Eu já não fui batizada. Foi por causa disso. É. Exatamente. Tu és meia-irmã do Sendo que, ao mesmo tempo, o meu pai estava a desenhar uma igreja e a construir uma igreja, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Exatamente, que aliás que já é, se não me engano, monumento nacional. É impressionante ali, ao pé do Marquês. Meia-irmã do Paulo e do Miguel Portas, é muito engraçado porque viveste sempre entre dois extremos. Onde é que tu te situavas quando eram as questões dele? O Miguel muito à esquerda, o Paulo muito à direita. Como é que tu te situavas ali naquelas conversas? Eu tenho uma memória das nossas viagens no carro para Vila Viçosa com o meu pai e todos eles falavam e discutiam debatiam imenso. No carro. O meu pai socialista, o Miguel primeiro comunista, depois bloquista, o Paulo muito jovem PPD com o Sá Carneiro, depois à direita no Independente, depois no CDS-PP. Mas pronto, nessa altura estamos a falar quando íamos todos juntos para Vila Viçosa, se calhar um pouco mais cedo. E de facto eles não se calavam. E eu ouvia pacientemente, que eu era a mais pequenina, mas sempre houve uma coisa muito divertida na família, é que há um enorme sentido de humor. Exatamente. E portanto as discussões ou as zangas sempre foram raríssimas. Sim. Raríssimas. Isso contou-me às vezes até, às vezes até mais entre o meu pai e o Miguel, entre o PS e PC. Do que entre os meus irmãos. Engraçado. Tu, agora, ao chegar aqui ao Observador, está a voltar estas notícias, o Trump por todo lado, como tu dizes, todos os dias vou ver a surpresa, acompanhas no New York Times todos os dias a surpresa nova que o Trump nos dá. Tu és otimista ou pessimista em relação a este futuro próximo? Neste aspecto, por exemplo, da extrema-direita está a aumentar muitos populismos no mundo inteiro. Eu gostava de ser otimista e por vezes sou otimista, mas é muito difícil neste momento ser otimista. Com tudo o que está a acontecer, os líderes estão aí. Sim, a coisa está bastante assustadora. E há outra coisa, a democracia sentes que está um bocadinho em risco, que há que lutar, que não é nada um valor adquirido como a gente pensava há 10 anos? Não é. Acho que as redes sociais vieram mostrar isso, não é? A mentira está por todo lado, portanto dissemina-se, se calhar tão a mais facilmente do que de antes e estando, enfim, todos nós hoje em dia funcionamos de forma global, já não estamos isolados, estamos todos ligados e as coisas ganharam uma força que de facto... Uma força e uma dimensão que é muito difícil de combater. Tu passaste a tua infância também lá fora, tu és muito estrangeirada, digamos assim. Aos 6 anos já estavas em Inglaterra, atrás dos mestrados da tua mãe, e depois aos 9 anos ela foi trabalhar para a França. Depois, para a Unesco, sim. Para a Unesco, trabalhaste cá em Paris, portanto, trabalhaste cá no sistema francês. Estudei, sim, no Liceu Francês depois, para não perder a língua. Portanto, isso foi ótimo, foi um bom investimento da tua mãe, mas ao mesmo tempo... Conhecias muito mal o teu país, desde pequenina, quer dizer... Conhecia. E por isso é engraçado, tens agora uma lógica... E talvez, exatamente, e talvez isso seja uma das razões que me levou a fazer a vida portuguesa. Porque eu também comecei a viajar muito cedo. Aos 21, quer dizer, ia a Paris, dava umas voltas na Europa, mas aos 21 anos fui para Goa. E depois já comecei... Já por causa deste livro que tu editaste? Não, ainda na altura ainda não havia livro. Okay. Fui por acaso, enfim. E depois fiquei apaixonada por Goa, depois comecei a ir para a Ásia e, portanto, viajava bastante, sobretudo para a Ásia. E muito na Índia. Fiz até hoje 8 viagens na Índia, algumas mais do que um mês. E de repente, um dia comecei a pensar, eu se calhar conheço muito menos o meu país do que deveria. E serviu um bocadinho, e a vida portuguesa, no fundo, levou-me ao país inteiro e a descobrir. E
e a gostar imenso do meu país, aliás, também a constatar uma série de situações, claro. E depois, claro, mudando enquanto jornalista, uma pessoa pode denunciar ou contar situações, já não sendo jornalista, uma pessoa pode fazer coisas. Exatamente. Para mudar as situações. Hoje no teu trabalho usas muitas ferramentas que o jornalismo te deu, a investigação que tiveste que fazer, às marcas, às lojas, algumas circulares que fazes e que fizeste, e também a comunicação é importante, com outros fins se calhar, mas a comunicação também foi importante, aprende-se muito no jornalismo. Quando é que se deu, a minha pergunta agora quando é que é o teu chip que diz... Uma coisa é a pessoa passar a vida lá fora e depois dizer, não conheço muito bem Portugal, mas também não me interessa. Há quem diga, nós somos atrasados, somos pobrezinhos, somos cinzentos. Se calhar éramos há umas décadas, não é? Mas quando é que surgiu aquele, não, eu quero conhecer mesmo e eu vou fazer esta loja e nós temos coisas tão boas. Se calhar porque viajaste muito, visto que nós, de facto, somos privilegiados. Estou a pensar na tua ida a Beirute. Antes de pensar no país geograficamente... Aquilo que eu pensei foi no país historicamente. Ou seja, eu na altura, eu tinha sido muitos anos jornalista, depois comecei-me a interessar pelo documentário, fui fazer um curso de documentário em Paris, voltei... E em Nova Iorque também estudaste cinema, não foi? Não, em Nova Iorque tive uma bolsa da FLAD para jovens jornalistas, e isso foi, tinha 20 e poucos. Já tinha 30 quando decidi fazer o curso de documentário e depois tinha uns projetos de documentário, andava a concorrer ao Instituto de Cinema, ao ICA. O António Variações era uma das tuas hipóteses, não era? Estavas a investigar... Sim, mas não, eu ajudei, foi o João Maia a fazer a pesquisa sobre o António Variações. Diferente. Depois, mas sim, também foi uma coisa que aconteceu imediatamente antes da vida portuguesa e que também me influenciou a querer saber mais sobre o país. E no fundo esse espírito do António Variações, que sempre se interessou muito tanto pela modernidade, não é? Tanto por Braga como Nova Iorque, como ele dizia. Exatamente. Também me influenciou. Exato. Mas, na altura, portanto, eu andava à espera a ver se conseguia financiamento para os filmes e também andava a pensar em livros. Queria fazer coisas com mais substância. E pensei num livro sobre Portugal no século XX e a vida cotidiana em Portugal no século XX. Achava que a minha geração e as gerações a seguir conheciam muito pouco da forma como os nossos pais e avós tinham sido educados. Anos 20, 30, 40, 50. Na altura, todo esse passado salazarista estava completamente fechado numa gaveta. Esquecido. Houve muitos anos em que, de facto, não se falava sobre isso. Quis esquecer. E de repente eu comecei a investigar e foi aí que cheguei às marcas. Pensei, vou fazer uma despensa de época, há tantos produtos que ainda têm as mesmas embalagens. O packaging foi de facto um dos seus critérios. Sim, porque sim. É muito giro. Na altura sim, depois comecei... Vejo-me depressas nas e depois pensava, mas há tantos países onde eu vou, nomeadamente europeus, que estimam as suas marcas antigas e Portugal não. E comecei a perceber também a grande distribuição e, no fundo, a nossa adesão à CE. Tinha feito entrar muitas marcas estrangeiras. Ou seja, o comércio também tinha mudado imenso. E havia muitas marcas portuguesas já com algumas dificuldades em encontrar a sua clientela. E às tantas comecei, de facto, à procura de produtos, aquilo tornou-se uma espécie de obsessão, a tentar... E um dia comecei a organizá-los, estava a arrumá-los e comecei a fazer umas caixas e disse, mas isto é divertido. E era uma ideia um bocado maluca. Mas é fantástico. Eu só me lembro do sabonete Zac Brito. Esta história que conta-me histórias. Para mim era o sabonete, aqueles grandes, redondos, da casa bem da minha avó. Quando íamos à casa dela no Marquês de Pombal, era aqueles sabonetes que eram um cheiro delicioso. Não havia em minha casa, havia na casa da minha avó. Portanto... Mas achei muita graça contar o país pelos objetos. E sempre gostei de objetos e das histórias que eles contam. E às tantas disse, será que eu consigo contar a história do país em objetos? E é verdade que se pode contar. Claro que sim. Só a Fábrica Confiança, por exemplo, fez sabonetes monárquicos, fez sabonetes republicanos,
fez sabonetes com as figuras típicas na altura do Estado Novo, fez sabonetes para o mercado colonial, por exemplo, editou o sabonete Grândola Vila Morena, em 75. Sim, é possível contar a história de Portugal em rótulos de sabonetes. É mesmo incrível. Fizeste esta pesquisa completa do norte ao sul, Açores e Madeira, foi impressionante. É uma pesquisa que dura até hoje, há 18 anos que estou em pesquisa. Sim, ou seja, nós primeiro começámos pelas marcas históricas, mas alguns anos depois, quando inaugurámos a loja no Intendente, uma loja bastante maior, onde tínhamos mais espaço, começámos também a procurar marcas novas, mas que utilizavam o saber fazer tradicional português. Porque queríamos dar força a essas marcas. E esses ofícios. Sim. Hoje em dia, por exemplo, desde há 4 anos, também estamos muito interessados em tudo o que é artesanato. Sim. Que só tínhamos uma coisa aqui e ali, é muito mais difícil, muitas vezes é preciso ir escolher, ir buscar, e pronto, e por isso acarreta custos que o cliente ainda não está preparado para pagar. As pessoas acham que o artesanato é uma coisa que não custa nada, que se faz ali com umas palhas e umas coisas, e é tudo coisa e tal, e depois vende-se na feira, onde não tem IVA, onde não tem muitas vezes tudo isso. Mas não, às vezes há especializações e sobretudo porque o artesanato se tornou muito mais caro. Ou seja, onde antes havia quem apanhasse o vime, por exemplo, hoje em dia muitos dos rios estão poluídos, portanto a matéria-prima já não cresce como crescia, já não há pessoas para acolherem e prepararem, é o próprio artesão, hoje em dia muitas vezes que tem que plantar, tem que colher, tem que preparar e depois fazer a peça. Portanto, isto hoje tem uns custos que são muito mais altos, não é? Diferentes do que eram. Há pouco tempo tive uma conversa com o senhor de Viseu a contar-me esta história dos penteeiros, os bancos de penteeiros, que é uma coisa que já não existe, acabou. Ele tem um livro com o último penteeiro, que era o homem que ia buscar aqueles vimezinhos fininhos, fazia uns bancos especiais onde eles sentavam para passar, acho que era o algodão, qualquer coisa, pronto, que já nem sequer existe. Perdeu-se com o último homem, morreu, e isso faz imensa pena. E tu tens histórias, por exemplo, daquele do latoeiro, não era? De Barcelos? Sim. Que o filho já não queria fazer aquilo porque acha aquilo uma vergonha. O ofício do pai. Foi para as vergonha. Porque o artesanato também remete muito para esse período em que Portugal foi pobre. Exatamente. Durante o salazarismo, enfim, tínhamos Exatamente, é verdade. Tínhamos um presidente do Conselho que achava que a força de um país também se media pela força em ser pobre, em sermos pobres e honrados, não é? Humildes e agradecidos. Sim, é verdade. E, portanto, está muito ligado a esse passado de pobreza. Muitos destes teus produtos, nunca te aconteceu haver pessoas com este estigma do isso é de quando eu era pobre, ou isso era quando éramos remediados e não... Este produto faz lembrar que eu passei mal já, porque era o que eu tinha. Sem dúvida. Já agora, a minha luta é... nós podemos olhar para as coisas de outra forma. Claro. Porque, por exemplo, eu gosto desta frase que é... Se calhar o nosso atraso pode ser o nosso avanço. Ou seja, aquilo que nós achamos e nos envergonhávamos porque consideramos que é o atraso do país, ou seja, industrializámos mais tarde, modernizámos mais tarde, ainda temos muita manufatura, ainda sabemos fazer coisas com as mãos, e tudo isso era... o resto da Europa é tão mais moderna. Exato. Mas a verdade é que hoje em dia o mercado está a valorizar muito isso. Valoriza imenso a manufatura. Imenso. E, portanto, aquilo que nós considerávamos que era o nosso atraso, hoje em dia, se soubermos fazer bem as coisas, pode ser o nosso avanço. Agora, o que é pena é que há todas estas umas novas gerações que ainda olham para isso... com os olhos dos seus pais. Exatamente. E isso é uma pena, porque, por exemplo, eu trabalho com várias fábricas de cerâmica que precisam urgentemente de trabalhadores. E às vezes não os encontram. Pois.
E são profissões extraordinárias. Todas, mesmo no interior e na província, a gente quer que seja advogado e engenheiro e médico. Estou a falar de uma Viúva Lamego, estou a falar de uma Bordal Pinheiro, estou a falar de uma Vista Alegre. Eu acho mesmo que o governo português devia fazer uma grande campanha a louvar as mãos portuguesas, porque elas podem ser uma das forças da nossa economia. Elas estão na cerâmica, elas estão no têxtil, elas estão no calçado, por exemplo. Portanto, e também as comidas, as conservas estão agora a ter um boom outra vez. Exatamente. Por exemplo, também, por causa disso. Reconheceu-se que é. E também já foi uma coisa de pobrezinho, já foi uma coisa... Completamente. É engraçado, eu percebi isso, Catarina, quando em junho passado estive aqui com o Álvaro Nascimento, que tem aquele The Home Project Design Studio e a Origem Comum, e ele faz parte desta estratégia nacional. Ele já trabalhou na vida portuguesa, aliás. É extraordinário, quer dizer, o que eles fazem e a importância de falar das vantagens do artesanato, e os franceses, é engraçado, têm esta artisanat é uma coisa, métier d'art é outra. São estes diferentes. São coisas bastante facto, diferentes. Podia ser uma mais-valia se apostasse mais neste, muito mais quando temos uma altura de mundo globalizado em que nós podemos fazer a diferença. E dizem que o nosso artesanato é de facto muito bom. Portanto, e fazer isso na Europa, também é uma coisa especial dos dias de hoje. Diferenciador. Claro que sim. Os métodos artesanais, mais tradicionais, desafiam um bocadinho esta automatização desta produção industrial. Agora estou-me a lembrar dos tapetes de arraiolos feitos na China, por exemplo. Exato. Este combate não, mas é importante termos tudo. É importante termos tecnológicas como termos manufactura. Claro. Eu acho que isso enriquece a produção do país. E pronto, e se o fizermos bem, podemos exportar. Ganhar com isso. Estamos a conversar com Catarina Portas, ela é uma empresária com alma de jornalista que fundou a marca Vida Portuguesa, que recupera e comercializa centenas de produtos que faziam parte da nossa vida no século XX. Catarina, quando eu digo centenas, não estou a brincar, são mesmo, tu tens para aí uns 500 fornecedores e... Tenho quase 500 fornecedores. E 5 mil e tal referências. Às vezes é um fornecedor de um único produto, às vezes é um fornecedor de muitos produtos. Também nós vendemos livros, portanto também há vários fornecedores, digamos, com umas dezenas de editoras, por exemplo. Mas sim, temos quase 5 mil referências. Ou seja, um produto em várias cores, são várias referências, não é? Claro. Mas pronto, no todo, é uma diversidade bastante impressionante. E é engraçado, tu também nessa variedade, tanto trabalhas com artesãos únicos que fazem coisas, como com pequenas fábricas que têm 150 pessoas a fazer... Sim, é interessante porque me deu um enorme conhecimento do que é a produção em Portugal. Andaste, de facto, a pesquisar tudo e mais alguma coisa? Nós produzimos muito, nós produzimos bem, infelizmente não criamos marcas. E por isso trabalhamos para os outros e isso é uma pena porque há uma... Às vezes os produtores que tu salvas depois ficam todos concorrentes porque abrem umas... isso também tem acontecido. Recuperam e abrem uma lojinha no Chiado. É verdade. Não tinham lojas, mas hoje em dia, a não ser a Arcádia, que já tinha lojas quando eu comecei, de facto todos os outros... sei lá, estou a falar de uma de uma Klaus, estou a falar da Benamor, da Paupério, enfim, Couto, enfim, todos esses hoje em dia têm... Não deixa de ser engraçado ao mesmo tempo. Sim, mas ao mesmo tempo também divulgam as marcas. Exatamente. E nós de facto somos a única loja que tem tudo, onde se pode encontrar tudo. Da papelaria aos brinquedos, do têxtil, à mercearia, cosméticas, da perfumaria, sim, enfim. Uma frase tua muito gira que eu gosto muito. Acredito que as duas maiores qualidades de um produto não são, 1, ser estrangeiro e 2, ser novo. É muito engraçado isto, porque de facto está tudo dito. Porque, aliás, há muitas marcas estrangeiras, as pessoas têm mania, não é só coisas portuguesas. Não é. É coisas que nós na altura usávamos e as nossas mães compravam aos nossos avós, quer dizer, não é? Também não há questão de... E depois, muitas coisas, o Acbrito, falámos há bocado dos sabonetes. Tu conta essa história, eu li numa entrevista tua, uns alemães que vieram para cá. Sim, há várias marcas que foram criadas ou desenvolvidas por estrangeiros. E isso também é muito interessante. Claro que sim. Isso depois também nos conta, ficaram cá. Também nos conta a história do do país, produto e da história. E outra refugiada alemã, havia uma que veio para cá, uma italiana, ou que veio para cá depois da guerra e fez o quê? Abriu um cabeleireiro. Sim, isso era por cima da Anchieta, foi quando eu percebi... quando andei à procura do senhorio. Exato. Essa que abriu um cabeleireiro. Mas sim, o limpa-metais coração, por exemplo, com aquele coração a sangrar, que nós olhamos para aquilo e dizemos: ai, não há coisa mais portuguesa do que isto. Na realidade foi inventado por um alemão. Exato. Um alemão que era um espertalhão. Claro.
e que adaptou a tinha marca, imenso jeito para vender e pensou, ora bem, como é que eu vou vender isto aos portugueses? É um povo um bocado lamechas. Fado e tal. Portanto, inventou o tal coração a sangrar para... Portanto, o coração a sangrar, do limpa-metais coração, corresponde à visão de um alemão sobre o povo português. Caráter, exato, é incrível. E também gosto muito da ideia que tu às vezes falas que precisa montar um sofá, às vezes, naquela loja para ficar a ouvir as histórias, porque vão pessoas de várias gerações e contam histórias. Agora já não tanto, porque as pessoas já conhecem a loja, não é? Já cá estamos há 18 anos. Já é copiada lá fora, ouvi dizer. Pronto. Também. E portanto, mas no início que entrava, era impressionante, isto é impressionante. E era muito giro, as pessoas demoravam muito tempo dentro da loja e quando vão ver várias gerações juntas, ficam a contar histórias. E eu acho isso interessante. Bonito aquela coisa também o teu cliente novinho, este com 20 e poucos anos, que dizia nesta sua loja tenho saudades de produtos que nunca conheci. Isto é tão bonito. Acho isto delicioso. Acho que é uma boa loja para começar a descobrir o país e a história do país. No fundo, eu faço uma espécie de antropologia comercial, digamos. Apostar na manufatura portuguesa, não deixar desaparecer. Isto é muito importante, é um dos motivos de orgulho de Portugal lá fora. E hoje em dia acho que também somos muito conhecidos porque onde se fabrica bem, onde se tem bom têxtil, boa cerâmica, bons talheres, bom vidro, entre outras coisas. Os próprios estrangeiros encomendam-te coisas. Porque tu fizeste esta loja, tu dizes sempre isso. Não foi sobretudo para os estrangeiros, foi sobretudo para os portugueses. Não, eu fiz a loja... Começaste, nem sequer havia muito turismo. Não havia turismo. Aliás, posso explicar isto, dar este exemplo. Quando eu fiz a loja, o mês mais fraco do ano inteiro era agosto. Quando estão cá os turistas de nós e nós íamos embora. Não havia, nós íamos todos embora, portanto não havia turistas. Incrível. Portanto, era com janeiro o pior mês do ano. Sim. Hoje em dia é um mês que é quase igual ao Natal. De tanta gente. Sim, de tantas vendas. É muito impressionante. Mas, sim, nós tivemos a sorte de já lá estarmos quando apareceram uma série de modas. Portanto, nós começamos, havia esta história do design, das concept stores, não sei o quê. A seguir vem o vintage. Sim. E nós estávamos muito nos produtos antigos, portanto, já lá estávamos. Sim. Depois vem a crise e existe alguma literacia económica que nos explica vamos comprar português porque isto é bom... A economia nacional. Exatamente. É bom consumirmos português. Nós também já lá estávamos, não é? Depois vem o turismo. E nós também já lá estávamos com os produtos portugueses. Exatamente. Portanto, temos feito isto... acompanhando as modas. Temos acompanhando... Já lá estávamos, de alguma forma. Essa tua primeira loja foi na Rua da Anchieta, de boa memória? Foi no Chiado. Eu queria abrir muito no Chiado. O Chiado, quando nós abrimos, atenção, era um Chiado que ainda não era nada do que é hoje. Nem sequer as lojas abriu ao fim de semana. Era um Chiado que estava a sair, ou seja, tinha começado, estava a acontecer ainda, ou tinha acabado de acontecer a reconstrução depois do incêndio e, portanto, era uma coisa ainda a meio gás, com muitas coisas fechadas, antigas... Muitos prédios e pronto, fechados. E lojas para alugar, arrendar do novo plano do CISA, estava tudo ainda... Aliás, portanto, ainda apanhei esse chiado antigo. Agora é que mudámos para a Livraria Ferran, que era loja com história, porque era uma livraria de boa memória fundada no século XIX. Agora nós mudámos, portanto já não somos loja com história. O espaço é histórico. Sim. E e é um espaço maravilhoso. Era. Era. Mas deixando de ser livraria, já não é... Ou seja, o que é interessante no Loja com História, no programa o mesmo negócio. Lojas com História, é que não classifica apenas o espaço construído. Classifica a atividade. Exatamente. Era isso que não era fácil. Daí as lojas que de velas e luvas e bandeiras e brinquedos de madeira. Não, é preciso dizer que a loja, as velas do Loreto, quando a loja inaugurou, não havia luz elétrica em Lisboa. Exato, incrível.
Há lojas, de facto, em Lisboa, eu tive cá uma conversa sobre isso também, com a Sofia Pereira, lojas com 240 anos, quer dizer, em Lisboa, quer dizer, as pessoas não fazem ideia. É muito impressionante. Há mais de 100 anos a fazer as mesmas coisas. 160 neste momento, se não me engano. E é obra, hein? Eu que tenho estudado tanto as lojas e as fábricas antigas e que duram muitos anos, é obra conseguir fazer durar uma empresa muitos Sobretudo anos. nestes tempos que vivemos, com a gentrificação, com as compras, com os fundos de investimento. Dizes, a cidade não é dos fundos de investimento, não devia ser dos habitantes. É uma coisa, por exemplo, eu estou contente de ter subsistido a Pérola do Rossio no quarteirão da Zara. E tem pena que tenha ido embora à pessoas Suíça. Cada vez que fecham uma loja antiga dizem lojas com história não serve para coisa nenhuma. Exato. Ora bem, é preciso contextualizar perceber, e perceber, porque quando um senhor velhinho decide que vai para casa, os filhos não querem continuar, a loja é dele e de repente... E no fundo os comerciantes que compraram as suas lojas sempre olharam para elas como a sua reforma. Exato. No dia em que quisessem ir para casa, vendiam a loja. Exatamente. E essa era a sua reforma. Portanto, é uma prática comercial ligada ao comércio. Agora, onde é que eu ia? Neste caso da Pérola do Rossio. No caso da Pérola do Rossio, foi graças à Loja com História, ao programa, que a Pérola do Rossio conseguiu manter-se num quarteirão inteiro da Zara. Ficou lá despediu a Suíça, despediu essas coisas. Ficou lá aquela lojinha. Queria deixar estas recomendações que tu fazes, o nosso tempo está quase a acabar, mas, por exemplo, estas ideias, tu dizes, Amsterdão, por exemplo, proibiu, tem intervencionar, tu dizes, devia-se intervencionar contra a liberalização. Não, o que eu digo é que uma cidade, 20 lojas de ímãs ao lado. Uma cidade é feita de muitas coisas. Tem que haver aqui muitos condimentos para chegar a um equilíbrio. Porque as cidades também mudam, não é? A mim faz-me impressão que, por exemplo, muita gente ligada à indústria do turismo não consiga entender que muitas das suas opções podem matar o turismo a médio e a longo prazo. Quer dizer, um hotel, cada hotel que abre na Baixa, e já temos esse estudo, que mata 5 a 6 lojas. Portanto, ao abrirem não sei quantos hotéis, ao matarem o comércio da Baixa, estão a matar um bairro. Estão a matar a vida cotidiana e citadina nesse bairro. Fica um dormitório. E basicamente os turistas não querem vir ver outros turistas, não é bem isso? Ver outros hotéis. Não é? Sim. Querem conhecer uma cidade e querem conhecer uma cidade viva. Portanto, sim, claro, deve haver há lojas e comércio para turistas, mas há um equilíbrio, temos há um bom que ter senso. aqui alguma inteligência nisso. Em Paris há o manager de Centre-Ville. É uma ideia verdade. ótima. Um homem um gestor do comércio do centro da cidade. Tem este programa também do Paris Commerce, uma coisa muito gira. Também, muito bem feito. Muito bem feito. A Câmara de Paris, é uma Câmara rica e por isso ao longo dos anos tem andado a comprar espaços comerciais. Exato. E depois tem, no fundo, uma condições sociedade, especiais. não só os espaços da Câmara, mas também espaços que pertencem a bancos, espaços, no fundo, seria como Lisboa conseguir fazer aqui uma pool dos espaços comerciais que pertencem em prédios da Misericórdia, em prédios de seguradoras, em prédios de bancos, da própria Câmara e, no fundo, depois conseguir gerir estes espaços comerciais. E não deixar abrir 20 lojas de ímãs ao lado, porta a porta? Não, ou 10 lojas no para teres fundo o que data, fazem este bairro neste momento já não tem nenhum talho. Ou já não tem nenhuma padaria. Ok, temos aqui duas lojas. Aqui só aceitamos candidaturas de talhos e padarias. Só concorre no fundo é equilibrar as coisas. Exatamente. Com bom e depois senso. são valores, em geral, um bocadinho, cerca de 20% abaixo dos valores do mercado. Aluga com essas benesses. Sim, muitas vezes também para jovens comerciantes com ideias. Isso é uma ideia eu ótima. acho que se pode fazer, eu acho que Portugal tem estado muito preguiçoso a gerir o seu comércio. O comércio tem que ser gerido
com muito regulado, mais mão menos, sim. e regulado. Sim, o licenciamento zero é uma coisa que tem que ser revogada imediatamente. Sim, está a dar cabo é impossível as câmaras municipais gerirem uma cidade sem terem um mínimo de controle sobre o comércio. Claro. Tu, esta candidatura da Baixa a Património Mundial da Unesco, que é uma coisa que teve em ação e depois agora parou, entretanto, ia ser bom? Ora bem, eu às vezes tenho algumas dúvidas, porque a verdade é que desde que isso aconteceu, eu não sei, mas para aí pelo menos metade dos interiores dos edifícios da Baixa foram à vida, certo? Quantos é que eu vi que só ficaram com a fachada? Sim, e que acabou aquela gaiola. Portanto, não sei muito bem é por isso que também nunca foi muito, não foi muito aprovado por causa disso. Mas sim, se isso vier a proteger a Baixa enquanto espaço urbano, muita gente se acha que o Chiado não, mas que a Baixa tem características morre, interessantes. não tem nada. É um grande bairro que está morto de noite, a Baixa. Ninguém mora lá, praticamente. Sim, Baixa. Sim, mas também nunca ninguém morou muito, atenção. Pois, mas sempre havia águas furtadas, moravam pessoas. Sim, há um artigo, aliás, interessantíssimo, por acaso, estou-me a lembrar que saiu do Manel Salgado a explicar exatamente quais foram as políticas para a Baixa enquanto esteve na Câmara, que é fascinante, muito interessante, e até é interessante para as pessoas perceberem o que é o trabalho de um urbanista, porque no fundo, primeiro... a Baixa, de facto, é a zona comercial, depois vêm os bancos que matam os cafés, depois e os escritórios, os bancos e os escritórios depois já não alugar para os carros, no fundo, passam para outros sítios da cidade, desaparecem esses trabalhadores, o comércio perde imensa clientela, enfim, as cidades são organismos orgânicos. Completamente, claro estão sempre a evoluir, é muito interessante. Agora, nós, no fim, tu chegaste a ser modista de chapéus e fizeste alguns chapéus muito importantes, mesmo não querias mesmo ir para a universidade. Era só rebeldia pura? Era rebeldia. Não apetece. Era rebeldia Tu adoras inventar projetos da época. E tiveste mesmo com umas mestras chapeleiras. Cá está, mais uns ofícios. Da idade. Era esperado de mim Bertina. Que eu fosse. Mas pronto, no meu ano também houve dificuldades porque as notas em França são muito mais baixas. Eu tinha feito o liceu francês. Nesse ano não houve... foi difícil as equivalências, porque normalmente o Ministério da Educação dava sempre um bocadinho mais, aumentava um bocadinho a pontuação, isso não existiu e eu de repente estava com imensa dificuldade em entrar, pensei que ia estudar para o estrangeiro, enfim, e no meio daquilo tudo nasceu o Independente, onde trabalhava o meu namorado, onde o meu irmão era diretor? Era subdiretor. E às tantas eu dei por mim a ajudar também, sem nenhuma ideia, mas pronto, eu tinha imensa facilidade, eu lia muito em miúda e escrevia muito e portanto tinha alguma facilidade nisso. Escrevias e, muito, mas escrita para ti sempre foi... Não, dolorosa. Na imprensa, tornou-se, ou seja, era a coisa mais fácil para mim na vida, era escrever. Até que recebeste por... E tinha a nota sempre altíssima, mas depois quando tive que o fazer profissionalmente, bom, aí então tornou-se um drama. Noites em branco. Mas pronto. E passaste pela rádio, pela televisão, também Fabrico Nacional, cá está, este programa já vai fazer 8 anos, que também usaste estas fábricas portuguesas. Que me deu imenso gozo e acho que as coisas deviam continuar, eu acho mesmo que devias haver uma maneira de continuar isso, porque acho de facto que nós temos coisas tão boas. Catarina, eu agradeço muito a tua disponibilidade, não temos tempo para mais, mas espero que continues esta luta, que eu sei que é uma luta, e esta cruzada, quer pelo nosso artesanato, quer pelas nossas manufaturas, nosso comércio tradicional, estas lojas com história. É uma luta, mas é uma luta feliz. Feliz, e é uma coisa que te move muito e acho que arrasta, e tem que arrastar também as vontades políticas, isso é que é importante, porque de facto tens feito muito, quero dar os parabéns por isso, e que nunca desistas disto. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada.